Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, nono ano? Tudo bom com vocês? E aí, galera? Pois é, nós vamos continuar na aula de hoje a estudar o continente europeu e na aula de hoje a gente vai começar a aprofundar algumas temáticas da Europa além daquelas que nós já estudamos nas aulas anteriores. Então vamos resumir o que nós falamos na aula anterior. Mostra o mapa aí para mim, por favor. Nós estudamos na aula anterior o continente europeu do ponto de vista físico. Vamos lembrar? Relevo, clima, vegetação, hidrografia. E agora? Agora nós vamos começar a trabalhar o seu livro a partir da página 15, o livro 2 até a 21. Nós vamos caracterizar o espaço europeu do ponto de vista econômico. Então vamos trabalhar hoje só aspectos econômicos. Só aspectos econômicos. E em que aspecto nós vamos estudar isso? Primeiro, o meio urbano, que indiretamente ou diretamente está relacionado com a questão econômica. O meio industrial, quer dizer, atividade industrial, atividade agrária, agricultura e agropecuária europeia, as redes de transportes, tá? Os recursos minerais e também vamos estudar o turismo, que é uma grande atividade econômica na Europa. Então, na aula de hoje, quando a gente encerrar essa aula, a gente vai ter concluído um aspecto econômico da Europa. Tá bom? Vamos lá. Primeiro, vamos falar do espaço urbano. Eu tirei isso do seu livro. O continente europeu é densamente urbano. O que é isso? Muito urbanizado. Uma rede urbana organizada, bem estruturada, formada por inúmeras cidades de pequenas e médias, ou pequenos e médios tamanho, e com metrópoles, interligada por uma rede de transporte muito eficiente. Ao mesmo tempo, permite um intercâmbio comercial, político e de serviço. Então, quando você chegar no final da aula, você vai ver a quantidade de rede de transporte que conecta, que liga essas cidades europeias. Adiante. Bom, um fato importante desse aspecto urbano na Europa. Só Moscou, capital da Rússia, e Paris, capital da França, são consideradas megacidades. O que é uma megacidade? Uma cidade com mais de 10 milhões de habitantes. Então, na Europa, praticamente, nós temos duas cidades que são cidades de mais de 10 milhões de habitantes. Mas do ponto de vista das metrópoles globais, ou seja, aquelas cidades que são cidades globais, que influenciam no mundo inteiro, por ter não só o aspecto, vamos colocar, populacional, mas o aspecto humano, técnico, científico, de pesquisa, nós temos Londres, na Inglaterra, nós temos Frankfurt, na Alemanha, nós temos Genebra, na Suíça, nós temos Madrid, na Espanha, nós temos Milão, na Itália, que influenciam o mundo inteiro. Então nós temos várias cidades europeias que influenciam no mundo inteiro, além de termos duas grandes cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Então vamos fazer uma associação aqui, ó. Volta um pouquinho, por favor. Paris, tá vendo aqui? Ó, Paris, ao mesmo tempo é mega cidade, ao mesmo tempo a Paris é uma grande cidade em termos de influência global. Tá? Vai adiante. Aqui nós temos um mapa que caracteriza isso. Por favor, caros alunos, por favor, tudo que você aprender de ponto de vista virtual, é sempre bom você cartografar. O que é cartografar? É olhar o mapa, tentar interpretar o mapa. Porque tudo hoje você tem que ver, cara crachá, você tem que observar. Então aqui nós estamos vendo, por exemplo, a urbanização em metrópoles. Então você vê pelo tamanho dos círculos, nós temos uma legenda, observem aqui, ó, uma legenda que diz percentual da população urbana. Então nós vamos ver que praticamente toda a Europa tem mais de 75% da população vivendo nas cidades. Mais de 75%. Tá? Agora, a quantidade de metrópoles, observem, ó, Moscou, já tínhamos falado, Londres, já tínhamos falado, Paris, Madrid, né? Aí Istambul. Você vai percebendo aqui que nós temos várias cidades dentro da Europa. Tá legal? Vai adiante. Aqui eu trouxe só para ilustrar umas imagens
que tentam caracterizar, né, a visão das cidades europeias mais famosas na antiguidade e hoje. Atenas, na Grécia, e hoje. Roma, na Itália, e hoje. Vai adiante. Paris, na França, e hoje. Londres, na Inglaterra, e hoje. Lisboa, na Espanha, e hoje. O espaço agrário, marcado pela presença de um grande número de pequenas propriedades exploradas em caráter familiar, essa é a característica da agricultura europeia. A presença de pequenas propriedades, propriedades de caráter familiar. E, o uso de muita tecnologia. Então, primeira coisa, propriedade familiar, são minifúndios. Segunda coisa, são muito técnicas, qualificadas, pesquisa. E terceira coisa, que é muito fundamental entender, que eu coloquei até com uma letra diferente aqui, elas são subsidiadas. O que é subsidiada? Os governos dos países europeus praticamente subsidiam, patrocinam, ajudam os produtores rurais para que eles possam produzir. Sendo que o excedente são exportados, mas a Europa não é um continente onde você vai encontrar uma produção agrícola que satisfaça toda a necessidade europeia. Vamos adiante. Então, o fato é o quê? A produção agrícola europeia não atende à demanda interna de alimentos e matéria-prima. Por isso, sendo necessária a importação de produtos in natura e processado. Outro fato é a escassez de espaço para ampliar a produção. Então, primeiro fato, não atende à demanda interna de alimentos, então tem que importar. Segundo fato, a escassez de espaço, quer dizer, a Europa já é um continente muito urbanizado. Por ser um continente muito urbanizado, falta espaços para a produção agrícola. E terceiro, né, o PAC, Política Europeia Comum, Política Comum Europeia, que permitiu que entre os países do bloco fosse aumentado as importações, inibindo assim as interações com países fora da União Europeia. Então a PAC, ela valorizou os países do bloco, ajudando para que isso favorecesse as exportações entre eles, o comércio entre eles. Vai adiante. Então vamos resumir a agropecuária europeia. As baixas temperaturas, a baixa quantidade de terra, faz com que o governo europeu subsidie os seus agricultores. Eu já tinha falado isso. Os subsídios são incentivos governamentais que garantem a redução do custo para o produtor, assegurando rendimento. Então, quer dizer, o subsídio ajuda, subsidiar é uma maneira do governo ajudar o produtor rural para que ele possa produzir com um preço mais em conta para que a população possa comprar. Outro aspecto importante é o uso de técnica. Aqui você está vendo o uso de técnica, tecnologia, tratores, né? Devido à elevada pressão demográfica, os alimentos são produzidos e consumidos internamente. E aquilo que sobra, quando sobra, é para exportar. Adiante. A agricultura europeia se baseia em duas premissas, do ponto de vista daquilo que você usa de tecnologia e mão de obra na questão rural. Por exemplo, ela é intensiva quando você usa muita tecnologia e pouca mão de obra. Então a agricultura europeia ela é uma agricultura muito intensa. Intensa quer dizer, usa muito maquinário, muita pesquisa, muita tecnologia, muitos insumos e pouca mão de obra, já que ela é minifúndio. E ela é extensiva quando é realizada em grande área. Então, algumas partes da Europa do Leste, você tem algumas áreas, ali a agricultura é mais extensiva. O que é extensiva? Muita mão de obra e pouca tecnologia. Mas o que predomina na Europa é a agricultura intensiva, de grãos, cereais, tá? De maneira geral. Vai adiante. Aqui você vê o que se produz na Europa de maneira geral. Então, você produz coisas de cultivo, pastagens, né? Aí você tem chá, tem um monte de trigos, aveia, cevada, sem contar que você pode encontrar aqui no sul os cítricos, né? Azeite, por aí vai. Quer dizer, a Europa é um continente marcado por um grande progresso e grande processo de modernização na sua prática agrícola. Adiante. O mundo e os holandeses. Aqui é lógico, eu gostaria que o meu filho fizesse uma readaptação, por favor. O meu filho fizesse uma readaptação, porque aqui tem uma frase. Volta lá, é uma frase. Aqui, vai naquele slide aqui, vai adiante.
Vai, adiante, para frente. Para frente, mais. Vai, para frente, você está indo para trás aí. É para frente. Isso, é esse slide aqui que eu gostaria de você desse um ESC nele, por favor. E aqui diz, um ditado diz que Deus criou o mundo e os holandeses a Holanda. Agora volta ao normal, por favor. O que quer dizer isso? Depois vocês vão ver esse slide direitinho, tá? Porque ele fez uma padronização aqui daquilo que eu mostro. Aí então saiu essa frase saiu pela metade. Eu quero que vocês entendam o seguinte. Aqui você está vendo os Países Baixos, entre eles a Holanda. Então você consegue perceber que a Holanda é um país onde uma grande parte do seu território, mais ou menos 40% do seu território atualmente, é ocupado junto ao Mar do Norte. Então é um tipo de ocupação que se utiliza a técnica de um polder, ou seja, você vai constrói um dique e vai retirando a água e vai aterrando áreas para você fazer a prática da agricultura. Uma agricultura mecanizada, moderna. A Holanda é um exemplo, né, mundial de uso de tecnologias junto ao mar. É lógico que se você for ver, depois eu vou colocar aqui para você um videozinho sobre isso, para você ver que isso traz uma consequência. O Mar do Norte está aumentando seu volume por causa do aquecimento. Então a Holanda, gente, usa a tecnologia. Vamos lá, próxima imagem. Aqui, você viu então essa questão da Holanda, depois eu vou trazer um vídeo para você ilustrar isso. O extrativismo. Bom, o principal produto de extração lá é o petróleo. A Rússia é o terceiro maior produtor mundial, depois temos a Noruega, temos o Reino Unido, temos também a produção de carvão, também na Rússia, né? O carvão mineral também merece destaque, principalmente como Rússia, Polônia, Ucrânia, Alemanha, Reino Unido, República Tcheca, etc. O gás natural também é explorado. Então, esse é o tipo de atividade extrativa da Europa. Petróleo, carvão, gás natural. Adiante. As principais jazigos minerais da Europa. Então, você vai ver, encontra-se ferro, aqui ó, na Alemanha, na Inglaterra, na Rússia, nos países do norte, né? Cromo, bauxita. Aqui nós temos uma variedade de recursos naturais que a Europa tem presente. Tá? Vamos adiante. O turismo. Bom, o seu livro ele fala que o turismo é uma atividade rentável na Europa. Pode-se dizer que é um imenso museu histórico-cultural. A Europa é um berço das atividades culturais mais marcantes na nossa civilização ocidental cristã. Então ali você vai encontrar um monte de monumentos históricos, construções arquitetônicas que chamam atenção, né, para o turista do mundo inteiro. A vantagem, né, de 27 países pertencerem à União Europeia, quer dizer, além de tudo, você pode visitar Paris, Londres, né, Portugal, no caso aí Roma, né, você vai poder visitar um monte de países que, no contexto geral, são países que têm obras arquitetônicas que são importantes para a atividade turística. Então, o turismo é uma atividade econômica de grande importância para a Europa. Vai adiante. Aqui você vê, né, na Itália, você vai ver na Inglaterra, você vê aqui também um pouco na Rússia, você vai ver um monte de imagens. Vai adiante. As indústrias. As atividades industriais são muito importantes na Europa. Porque você vai ver que as indústrias são diversificadas na Europa. Você encontra a indústria de base, indústria de bens de construção, indústria de bens de consumo e indústria de tecnologia superior. Então aqui você vai encontrar, por exemplo, a indústria de bens de consumo, que são muito desenvolvidas na Europa. O que é bem de consumo? De eletrônicos, né, produção de automóveis, né, produção de técnicas assim, de atividades eletrônicas, de consumo diário, né, computadores, materiais de consumo diário ligado à cozinha, né, panelas, panela de pressão, fogão. Quer dizer, a tecnologia europeia é muito evoluída em todos os setores. Em todos os setores. A Europa é um continente marcado. Destaque, é lógico, pela indústria francesa, alemã, que é campeã, né, a indústria britânica, a indústria italiana. Então você vai encontrar assim, por exemplo, automóveis na Itália, na França, na Alemanha, né? Que são as grandes atividades industriais, são os grandes países que têm
indústrias automotivas. Só um exemplo. Tá? Adiante. Então o espaço industrial mostra o pioneirismo na atividade. A Europa é pioneira. Ela alcançou um grande desenvolvimento industrial com avanço tecnológico. É lógico, em diferentes fases da Revolução Industrial. Seja a primeira, a segunda e a terceira Revolução Industrial. Então o continente é marcado por países industrializados. Só que, uma observação, nem todos são no mesmo padrão de desenvolvimento industrial. Então você vai falar assim, a Grécia, Portugal, Irlanda, né, os países do leste europeu, esses países não têm o poder de industrialização, o poder tecnológico, o poder de desenvolvimento tecnológico que tem uma Alemanha, uma França, uma Inglaterra, uma Itália. Porque existe um grupo de países muito industrializados da Europa e existe um grupo de países de industrialização intermediária ou industrialização mais atrasada. Tá legal? Vai adiante. Aqui você vê o que tem. As principais regiões industriais é o berço dessa área aqui, onde estão as principais cidades, que é a Europa centro-ocidental. Mas você vai encontrar aqui também Moscou, você vai encontrar aqui em Londres, Paris, Berlim, né, na Alemanha. Você vai encontrar o que aqui? Indústria aeroespacial, indústria de informática, indústria eletrônica, indústria siderúrgica, que é uma indústria de base, metalúrgica, indústria de alimentos, automóveis, química, naval. A Europa é um continente marcado por países muito industrializados. Vamos adiante. Agora eu vou fazer um dado aqui que eu trouxe só para a gente pensar um pouquinho. Pode pensar um pouquinho? Vamos lá. Primeiro, aqui nós temos os países mais populosos da Europa. Rússia, praticamente quase 150 milhões de habitantes, 140 e poucos milhões. Aí depois vem a Alemanha, aí depois vem a França, depois vem o Reino Unido, depois vem a Itália, depois vem a Espanha, depois vem a Ucrânia, depois vem a Polônia, Romênia, Holanda e Bélgica. Então esses são os países mais populosos da Europa. Vamos agora para o segundo isso. As maiores economias, você percebe que a Rússia não é a maior economia, apesar de ser o mais populoso. A Alemanha não é o país mais populoso, mas é a maior economia. A França não é o país mais populoso, mas é a segunda maior economia. O Reino Unido não é também um dos mais, vamos colocar o mais populoso, mas é a terceira maior economia. A Itália é a quarta maior economia. Aí depois, né, é que você chega na Rússia, que é a quinta, depois você chega na Espanha e por aí vai. Então nós não podemos dizer que um país populoso é sinal desse país ser forte, desenvolvido tecnologicamente. Então o país mais populoso da Europa não é o mais desenvolvido. O mais populoso é a Rússia, o mais desenvolvido é a Alemanha. Né? Vamos lá. Aqui, né, analisando os dois gráficos, você pode perceber que os países que têm praticamente 1 trilhão de PIB, em média, né, acima disso, Alemanha, França, Reino Unido, Itália, Rússia e Espanha. Então, entre aqueles que são os mais, tem maior PIB, você percebe aí que nós temos aqui os países que não são necessariamente todos os mais populosos. O mais populoso, como já dissemos. Então, algumas economias como a Suíça são mais fortes que a de outros países mais populosos. Né? Já a Ucrânia é bastante populoso, porém sua economia não é tão grande. Tá bom? Vai adiante. Agora vamos falar da rede de transporte na Europa. Nós já falamos então do turismo, já falamos da indústria, já falamos da agricultura, já falamos dos recursos naturais, né? Agora vamos falar do meio de transporte. Lá no início dessa aula, eu disse para vocês que a Europa tem um setor urbano muito integrado, muito denso. É isso que o seu livro diz, que ele é muito denso, que ele é muito integrado. As cidades têm muita integração. E essa integração ela é feita a partir de ferrovias, vocês percebem aqui, a malha ferroviária que liga a Europa de norte a sul, tá? Integrando a Europa em todos os setores, principalmente no sentido leste-oeste, por causa do relevo. Ferrovia é um transporte que é mais comum em áreas mais planas. Vai adiante. Agora, você percebe, 10 países em 20 dias. Você sai daqui, né, de Amsterdã, dos Países Baixos, e pega uma ferrovia e vai até Budapeste, na Hungria. São 10 países em 20 dias. Então você pode fazer isso através de transporte ferroviário. Utilizando isso em atividades turísticas também, em atividade econômica. Vai adiante. Vai adiante. Ciclovia é uma proposta dentro da Europa. Uma proposta essa que visa, é lógico, né, tornar a Europa um pouco mais ecológica, já que os transportes que mais consomem
e queimam combustíveis fósseis, né? É ferrovia, né? Vamos colocar aí rodovia, né? Que vocês vão ver daqui a pouquinho. Vai lá, próximo. As rodovias, você percebe que também que é uma conexão dentro da Europa. Então a Europa é traçada de rodovia para tudo quanto é canto. Isso mostra o grande nível de integração que existe dentro da Europa entre as cidades, entre os centros urbanos, entre as áreas industriais, entre os centros econômicos, entre as áreas de consumo. Vai adiante, por último, as hidrovias. As hidrovias, se você pegar o mapa dos rios europeus, você vai perceber que as hidrovias elas seguem as principais redes hidrográficas europeias. E a hidrovia, assim como a ferrovia, são dois meios de transporte mais baratos quando se compara com os meios de transporte, como, por exemplo, o transporte rodoviário e o transporte aéreo, que eu não estou citando aqui. Então, você também, se você pegar o transporte aéreo, você vai descobrir que na Europa também nós temos um monte de aeroportos de grande proporção. Então, a Europa ela é muito bem servida nas redes de transporte. Vai adiante. Por isso, eu quero dizer a vocês que a gente fecha essa parte da matéria. Espero que vocês tenham entendido. Depois a gente vai ter a nossa live e eu vou falar isso de novo, vou reforçar mais algumas ideias. Um beijo para vocês e até mais.